Olá, paz, tudo bem? Que bom estar aqui com você, gravando mais um vídeo desse livro maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. Eu sou a Márcia Lários e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do capítulo 20. Um capítulo, assim como todo o Evangelho, cheio de revelações e chaves para o nosso dia a dia. Esse dia que todas as tensões, tudo o que aconteceu nesse dia, que resultou nesse capítulo 20, foi um dia muito intenso para Jesus. Foi um dia de muitas perguntas, né? E ele ficou instituído como o dia das perguntas. Jesus ele foi confrontado pelos líderes dos sinédrios ali, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, né? Então ele foi duramente confrontado. Eles tentavam de todas as maneiras pegar Jesus em alguma coisa que pudesse vir contra aquilo que Jesus tanto pregava. Eles queriam prender Jesus na realidade. Eles lançavam falsos elogios ao Senhor, mas na realidade é só de hipocrisia, porque o coração deles não diziam aquilo. Mas aqueles elogios era para que tentasse fazer com que Jesus, por um átimo de um deslize, contradizesse alguma coisa e aí eles conseguiriam prender o nosso Senhor. Mas isso não aconteceu porque Jesus era Jesus. Jesus era o mestre dos mestres. Ele não só pregava, ele ensinava todo o amor, ele derramava todo aquele fluir nas pessoas. Então, por mais que eles tentassem, eles não conseguiram. Mas Jesus chegou nos seus discípulos e advertiu que a chegada deles em Jerusalém seria uma chegada que teria muitos conflitos e sofrimentos. Isso está escrito para nós lá no capítulo 9, onde ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem passe por muitas coisas, sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja humilhado pelos líderes religiosos, pelos chefes, os sacerdotes, né, e os mestres da lei, que ele seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então Jesus já estava já estava alertando os seus discípulos sobre tudo o que iria acontecer. E nesse dia, o dia das perguntas, Jesus usou uma sabedoria de virar a mesa, colocando os líderes ali do Sinédrio que estavam cobrando eles. Jesus conseguiu virar a mesa e fazer com que eles ficassem na defensiva. Primeiro eles fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus devolveu a pergunta para ele. Em seguida, Jesus apresentou uma parábola para eles. E por fim, ele citou uma profecia numa profecia lá de Salmos. E ele, assim, toda essa instância das coisas, dessa circunstância que aconteceu, ele só queria revelar. Jesus queria mostrar para eles mesmo o pecado de Israel, como estava a nação de Israel. Então, assim, era uma demonstração, um embate, mas Jesus sempre com amor, mostrando para eles: tá em vocês, tudo tá em vocês. É por isso que Israel perdeu a soberania de tudo. E eu vim para todos, né? E eu vim para os gentios, porque os meus me rejeitou, né? Então, lá no capítulo 20, no início do capítulo 20, ele conta pra gente, versículos 1 e 2 diz assim: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade que fazes essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Os chefes, os sacerdotes, escribas e os anciões, eles faziam o sinédrio, eles acompanham o sinédrio. O que era o sinédrio? Era o Conselho Supremo dos Judeus, né? E esses líderes, eles estavam irritados, porque um pouco antes Jesus tinha chego ali e expulsado todo mundo que estava fazendo comércio ali na sinagoga, né? Então ele tinha mandado todo mundo, tinha chamado o pessoal de covil de salteadores. Então, assim, Jesus foi muito duro com eles mesmos. Então, eles estavam revoltados com aquela ação de Jesus. E aí, eles tentavam de todas as formas acusar Jesus, né? Buscar uma forma de fazer com que ele se contradizesse nas coisas, né? Jesus pegou, como a maior parte, quando Jesus não falava por parábolas, ele respondia uma pergunta com outra pergunta, porque ele fazia com que as pessoas pensassem naquilo, raciocinassem para responder. Aí Jesus pega e responde para eles com uma outra pergunta, né? Ele diz assim, no versículo 3, Jesus respondeu, né? Eu também farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João
Era do céu ou dos homens? João Batista foi conhecido como aquele que foi o precursor da vinda de Cristo, quem batizou nosso Senhor Jesus, né? Então ele chegou para todo mundo e apresentou Jesus. Ele diz lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o povo todo em si tinha João Batista como um profeta. E aí os mestres ali da lei, muito espertos, eles pensaram assim: se a gente falar que é do alto, no versículo 5 diz assim: eles discutiam entre si e perguntavam: se nós dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque serão convencidos de que João era o profeta. Então, tudo que João falava, tudo que João pregava, vinha dos céus. Então, por que Jesus não podia estar falando com uma autoridade superior à do próprio João, né? Então, eles ficaram meio assim: se a gente falar que é dos céus, ele vai chamar a gente de mentiroso. Se a gente falar que é da terra, as pessoas vão nos apedrejar porque tem João Batista como um profeta. Eles preferiram mentir. Eles preferiram chegar e falar assim: não, nós não sabemos. Não sabemos. E aí Jesus pegou e falou para eles: olha, se você não responde a minha pergunta, eu também não respondo a sua. Ou seja, se você tá, né, Jesus disse para eles: se você tá se recusando da resposta, é porque você sabe. Então não precisa eu te responder. Amados, isso é uma coisa assim... o que me traz a reflexão desse final aqui, desse embate. Jesus estava frente a algo muito sério. Pessoas tentavam acusar ele, fazendo perguntas capciosas, mas Jesus soube sair, né? Ele soube sair de cena. Jesus soube dar uma resposta e acabar com aquela discussão. E isso me traz ao coração: quantas vezes nós deveríamos dar uma resposta mais incisiva em determinadas coisas e a gente não dá? Quantas vezes, em nome de defender a nossa crença ou nossa religião, a gente entra em brigas longas, onde acabamos perdendo a nossa razão? Se somos cópias de Cristo, se Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso alvo, como não aprender com Ele a simplesmente não sairmos por aí discutindo com pessoas que elas só querem um deslize nosso, para dizer: tá vendo? Eu tinha razão. E essas pessoas, ela vai fazendo com que a gente fique com mais ira, e aí acabamos perdendo a nossa razão. Então, minhas amadas, assim como essa chave veio para meu coração, eu quero trazer essa chave no seu coração. Tem coisas que Jesus nos diz para dar um basta no começo, para que nós não entremos em determinadas discussões, porque não vai levar a nada. A gente não vai conseguir mudar a opinião da outra pessoa porque ela quer nos ferir. Mas ela vai nos fazer de uma forma, vai vir com questionamentos em cima daquilo que a gente está tentando explicar, que ela vai fazer com que você perca a sua razão. Então, não se justifica. Quem nos justifica é o Senhor. Acaba com a conversa e bola para frente, que o Senhor precisa. Que o Senhor está aí para nos justificar. Logo após esse primeiro embate com eles, né, que Jesus já acaba a conversa por ali, não deixa com que cresça, Jesus conta uma parábola, né? Ele conta uma parábola. No livro de Marcos e Mateus, ela é um pouco mais detalhada na questão da construção da vinha. Aqui Lucas, ele preferiu ser um pouco mais conciso. Ele só fala que um certo homem, ele plantou uma vinha e arrendou a alguns lavradores, né? E aí ele se ausentou por um longo período, e quando foi chegado no tempo da colheita, no tempo certo de receber os frutos, ele mandou um servo ir lá e receber os frutos. Esse servo, eles bateram, eles humilharam o servo e mandou embora. Aí o senhor, o dono da vinha, mandou um outro servo, que eles fizeram a mesma coisa, humilharam, bateram e tudo mais, e mandaram embora. E ele mandou um terceiro servo, também para fazer, cobrar, né, os frutos ali da vinha. E novamente eles fizeram a mesma coisa, eles bateram e mandaram embora. Já não tinha mais servos em si para se mandar. Eu imagino que isso aconteceu, na Bíblia fala só em 3 servos que foi, mas eu imagino que isso deve ter acontecido com alguns outros, né? E aí o homem chega e fala: mas quem eu vou mandar? Vou mandar meu filho, né? Meu filho amado.
Ele fala. Olha lá no versículo 13, diz assim: Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Quando o filho chegou na vinha para fazer a cobrança dos frutos, eles viram que era o herdeiro, e aí eles demonstraram aquilo que estava em seu coração, que eles queriam o quê? Eles queriam a herança. Então, se eles acabassem com o herdeiro, então não teria quem revogasse depois a herança, e aí ficaria para eles. Então, eles mataram o herdeiro e aí colocaram ele para fora. E no versículo 15, ele diz assim: assim lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Versículo 15, parte B. O que fará então o dono da vinha? O que ele vai fazer? O que o dono da vinha vai fazer? Logo no versículo 16 ele responde: virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Essa é uma parábola ela é muito fácil de se entender, porque ela gira em torno de Israel, né? A vinha, ela representa Israel, né? A pessoa, o homem, um certo homem, quem criou é Deus. Os servos são os profetas. E os lavradores, né? É o pessoal que estavam ali. E a todo momento Deus mandava os profetas falarem com o seu povo, com Israel. Israel, com o coração muitas vezes endurecidos, não aceitavam os direcionamentos dos profetas, não aceitavam o que era, né, aos momentos assim os profetas falavam: se arrepende dos seus pecados, e eles não aceitavam isso. Então, quanto mais Deus demonstrava amor, mais eles se endureciam. Deus amou Israel, ele cuidou, Deus cercou, Deus sustentou, Deus guiou, Deus abençoou o seu povo em todo momento. Mas o povo tinha uma servir muito dura, e ele não quis muitas vezes obedecer aquilo que o Senhor deu para ele. Deus deu uma terra prometida, Deus os ajudou a expulsar nações, né, para que eles conquistassem aquela terra prometida. Deus esteve com eles em todo momento no deserto, mas o povo nem sempre queria saber de obedecer a tudo aquilo que o Senhor pedia. E quando Jesus contou essa parábola, os líderes ali do Sinédrio, eles entenderam que Jesus estava falando sobre eles, né? Por quê? Quem que é o filho? Né? Aqui no versículo, no versículo 13, quando diz meu filho amado, Deus, quando Jesus foi batizado no Jordão, Deus chegou e disse isso sobre Jesus: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Né? Então eles já sabiam que Jesus estava falando sobre ele, eles já sabiam que a questão do que estava sendo tramado no coração deles para matar Jesus. Jesus estava mostrando que ele também já sabia de todas essas coisas. E aí Jesus fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Está lá em Salmo 118. Né? É uma profecia que a pedra que seria ele, que ninguém dos dele quis, ele se tornou a pedra fundamental da igreja. Israel, a nação santa, ali perdeu a vinha, e a vinha foi dada à igreja. A vinha foi dada a mim e a você. Vocês lembram que no começo dos livros dos evangelhos a gente falou que Jesus ele chegou em Jerusalém, mas ali ele foi perseguido, e aí as pessoas até chegou e Jesus estava pregando, as pessoas estavam tudo, nossa, que unção, que o Espírito Santo, né, sobre eles. Mas aí um chegou e falou assim: mas esse não é o filho de José, que é o carpinteiro? E aí Jesus começou a mostrar a maldade do coração. Eles não gostaram de escutar e tentaram matar Jesus. E aí Jesus foi para Cafarnaum, onde iniciou o seu ministério. Cafarnaum, que era? Uma cidade da região de gentios. Então isso está dizendo, é isso que a parábola diz. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, aquele é a igreja com ele, onde ele é o cabeça e nós somos o corpo. Né? E cada um tem o seu encaixe no corpo, e juntos somos uma igreja, para que na glória celestial sejamos todos uma igreja só com o Senhor. Então, era isso que a parábola queria dizer. Eu vim para vocês, mas vocês me rejeitaram. Agora, aquele poder, aquela vinha, tudo aquilo que era para vocês, hoje está sendo dado a uma igreja, a minha igreja, a igreja daqueles que me amam, daqueles que me buscam e me adoram.
em espírito e em verdade. E aí os mestres da lei e os sacerdotes procuravam de todas as formas prendê-lo imediatamente, mas eles perceberam que ali não seria um bom momento e eles tiveram medo do povo, né? Então eles deixaram como estava, vamos colocar dessa forma, né? E aí eles passaram a vigiá-lo, mandou espiões atrás de Jesus, para tentando apanhar Jesus. E esses espiões, eles sempre vinham com alguns elogios, algumas coisas assim, para tentar trazer no coração de Jesus algum tipo de vaidade. No versículo 21, um dos espiões chega e fala: Mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto, e que não mostras parcialidades, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Por que eles tentavam pegar Jesus? Se Jesus falasse assim, não, é certo pagar imposto, os judeus já tinham uma carga tributária muito forte, então isso iria criar uma certa contenda com eles ali, né? Com os gentios ali. Se eles dissessem que não, ele iria criar um problema com o próprio Sinédrio, porque com a própria liderança ali, né? Porque também era lícito o pagamento. Então, Jesus chegou e falou assim: mostre-me um denário. O que é denário? Era a moeda de pagamento dos tributos. Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há neles? Aí responderam: de César. E aí Jesus fez a frase emblemática: portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é das coisas de César é de César, mas tem as coisas que é de Deus que nós precisamos dar a Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, dito isso, mais uma vez não conseguiram pegar Jesus, né? Admiraram até pela resposta de Jesus, ficaram em silêncio. Aí alguns saduceus, que diziam que não acreditavam na questão da ressurreição, eles aproximaram de Jesus e fizeram também outras perguntas capciosas para Jesus, né? Eles chegaram para Jesus e disseram assim: Moisés nos deixou escrito que se um irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá se casar com a viúva dos seus filhos, com a viúva do seu irmão, para ter filhos, né? E aí pegar os filhos e dar como filho do irmão que faleceu. E aí eles falavam, né? Contaram uma história que haviam 7 irmãos, o primeiro casou com uma mulher, não teve filhos, aí o segundo também se casou com ela, e assim foi indo e todos eles faleceram e depois faleceu a viúva. Aí eles perguntaram: e lá no céu, ela é casada com quem? Ela casou com todo mundo. Aí Jesus respondeu que no céu, né, Jesus explicou para eles, mesmo porque como eles não acreditavam em ressurreição, essas coisas, então era uma pergunta que queria também pegar Jesus, mais numa das pegadinhas. Então Jesus disse: olha, lá no céu não tem casamento. Lá no céu são um corpo glorificado. Entre todo mundo irmãos. Então essas coisas de casamento, essas coisas é aqui na terra. Então não se mistura coisas que é da terra e coisas que é do céu, né? E aí no versículo 39 diz assim: alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre. E ninguém mais ousava lhe fazer uma pergunta. Aí Jesus, ele resolveu fazer ele mesmo uma pergunta para os líderes que estavam todos ali, né? Ele diz assim, no versículo 42, o próprio Davi afirma no 41, então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? 42, o próprio Davi afirma no seu livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os meus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como que ele pode ser seu filho? Como que Davi chama Jesus de Senhor e pode ser pai? Aqui a maior pergunta é: quem é Jesus? Essa é a maior questão, porque se nós estivermos errados sobre quem é Jesus, nós estaremos errados sobre a salvação. Nós perdemos tudo, a questão da alma, de tudo mais. Nós precisamos ter certeza de uma coisa: Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi e o Senhor de Davi. Ele veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas precede a Davi, é o Senhor de Davi, do seu reino, e o seu reino jamais terá fim. Então, Jesus, como homem, é filho de Davi, mas como o Senhor e Salvador, como um ser celeste, ele é filho de Deus, ele é superior a Davi. Eles não conseguiam ver como
a sublime verdade de que o Messias, ele deveria ser Deus e ele homem, ele tinha a parte natural e sobrenatural. Assim como eles não perceberam que o Messias fosse filho de Davi, como também o Messias era o Senhor de Davi. Então era uma coisa que para eles ali, para os líderes, os líderes religiosos, não era algo ainda que eles conseguiam assimilar. E aí, com essa virada, reviravolta, já no final, vamos pôr assim, de um dia, né, de um embate tão... Jesus vem com essa reviravolta, mostrando para eles como eles ainda não conheciam a identidade do Senhor, né? Que nosso Senhor, Ele esteja conosco em todos os momentos. Eu desejo a você, minha amada, que me assistiu até aqui, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida todas as bênçãos que somente Ele pode nos dar. As circunstâncias difíceis que você estiver passando, lance aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Todas as dúvidas, cuidado com as pessoas que lançam dardos na sua mente, lançam perguntas que às vezes vêm assim, camuflada com elogios, coisas que querem só aumentar o teu ego, mas na realidade não é aquilo que está no coração deles. Cuidado com a hipocrisia de tantas pessoas. Lance os seus olhos para o Senhor. Lance os seus olhos para o monte, que o Senhor é o nosso autor e o nosso consumador de todas as coisas. Somente Ele pode nos ajudar. Então, que nesse dia o teu coração possa bater conforme a batida do coração do Senhor. Que cada vez mais possamos andar atadas a essa palavra, que ela venha nos revelar, que todos os dias a gente medite nela de dia e de noite, porque ela é a lâmpada para os nossos pés. Eu te desejo um ótimo dia. Eu te desejo que todos os teus passos o Senhor possa iluminar a cada um dos caminhos. Que aquilo que tem paralisado você, que seja no teu chamado, que seja na tua vida, que seja na tua profissão, em nome de Jesus caia por terra, porque o Senhor tem muitas coisas para você. Ainda não acabou. Só mais um pouquinho. Deus está ao teu lado. Um grande beijo. Fica com Deus.